O maior desafio da Vivenda Camarão, eu acho que até hoje ela ainda tem isso como principal desafio, que é realmente mostrar para o público consumidor que o camarão hoje é um preço acessível, que pode ser um prato do dia a dia. Tem muita gente que ainda passa na frente, olha a Vivenda do Camarão, ou qualquer outro prato de camarão, ou qualquer outra marca de camarão, e fala, não, camarão não, porque camarão é caro. Né? Esse é um trabalho de formiga que a gente faz há 40 anos, né? E eu acho que ainda vai levar um certo tempo. Criar o hábito de consumo do camarão, não só o camarão, os frutos do mar, né? O pescado em geral. O brasileiro tem um hábito de consumo muito baixo. A gente tem o consumo per capita de frutos do mar no Brasil quase 7 vezes menor do que o da Argentina, por exemplo, que tem um PIB per capita muito menor que o nosso. Sim. Né? Então, a gente tem muito para crescer aqui ainda. E antes de começar esse podcast, eu queria te dar um recado. De a cada 10 empresas, 8 contratam prestadores de serviço para a sua operação. Isso mesmo, provavelmente a sua empresa também adere a esse tipo de modalidade. E é por isso que a gente criou o Contrata PJ, um sistema de gestão de prestadores de serviço para mitigar riscos trabalhistas e aumentar a eficiência do seu time, seja ele RH, jurídico ou financeiro. Saiba que você pode ter um sistema muito robusto por apenas R$ 29,90. Isso mesmo. A partir de R$ 29,90 você já tem acesso a esse sistema que pode mudar o jogo do seu negócio. Não deixe de verificar aqui no descritivo no nosso site ou através desse QR Code. Dito isso, vamos ao podcast. Mais uma vez, bem-vindos, meus queridos amigos do Papo de CEO. Hoje estamos com o Rodrigo Perry, co-CEO da Vivenda do Camarão, que eu sei que vocês já gostam, que vocês já comem lá. Porque vocês estão presentes... Estão com quantas unidades, cara? São 145 restaurantes hoje espalhados por praticamente todos os estados do Brasil. Ou seja, tem aí no teu estado, na tua cidade. Eu tenho certeza que todo mundo já conhece. E eu tô muito feliz de você estar aqui, Rodrigo, porque... Eu que agradeço, tô feliz também de estar aqui, com certeza. Que bom. É um caso que eu gosto bastante, particularmente, porque é um negócio físico. Gosto disso, de trazer para a galera do físico, porque eu sou entusiasta do digital, eu tenho investimentos em empresas digitais, mas eu não gosto de só falar sobre isso porque as pessoas esquecem que o mundo é físico ainda, né? Que as pessoas se alimentam, que as pessoas saem, que as pessoas circulam no shopping e que isso ainda é muito pulsante e sempre será, na minha opinião. E você é um baita case de sucesso, né? A Vivenda é um case que quem é empreendedor e empresário sabe que vocês fizeram um baita trabalho. Então, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Fico, mais uma vez, muito feliz de estar aqui para compartilhar um pouquinho da nossa história, do nosso case. Legal. Rodrigo, vamos começar do início. Vivenda do Camarão, todo mundo já conhece. Vou pedir para você contextualizar o que é e... falar como é que vocês chegaram, como é que ela foi criada, qual é a história por trás dessa marca? Tá. É uma história, a Vivenda, surgiu a história do nascimento da Vivenda, uma história engraçada e um pouco trágica, inclusive, pelo processo, né? Uhum. O meu pai, o Fernando, ele trabalhava com importação e distribuição de material reprográfico na época. Uhum. E a empresa estava crescendo, estava indo muito bem, mas na época o Brasil vivia umas crises, né? Que ano isso? Foi mais ou menos na época de 80, 78, 80, 82, por aí. Ele importava e distribuía material reprográfico, né? Depois de algum tempo, o governo brasileiro falou que, olha, para importar você precisa exportar alguma coisa para a balança comercial brasileira não ter um déficit muito grande, a gente precisa melhorar algumas coisas, e a área dele foi uma das áreas que foi obrigada a... Então, tudo que você importa, você tem que exportar para você, pelo menos, manter a balança comercial zerada. Certo. E aí ele começou a perguntar, entender o que ele podia exportar, que tinha no Brasil, que podia ser exportado para fora. E aí ele tinha um grande amigo que morava nos Estados Unidos e falou para ele, olha, tudo que você tiver de camarão aí, você pode exportar para mim aqui, que eu compro. Mas precisa ser um camarão assim, assim, assim. Quer dizer, um camarão de qualidade, na época, quase que não se encontrava no Brasil, né? E ele começou a pesquisar, conhecer um pouquinho mais sobre essa questão do camarão. E aí ele começou a fazer, então... conseguiu desenvolver alguns fornecedores aí de camarão que atingiam as metas, as necessidades de qualidade que o mercado americano precisava.
E aí começou a exportar. Então ele exportava o camarão e importava máquina reprográfica, material reprográfico, e distribuía no Brasil. E fiz assim durante uns 2 anos, até que um momento o governo brasileiro falou que estava proibida a importação de material reprográfico. E o negócio que ele tinha, de uma hora para outra, ficou inviável. Acabou. Ele tinha um container de camarão pronto ainda para exportar. E ele falou, e agora o que eu faço da minha vida, né? Minha empresa não consigo mais distribuir, importar. Conheço bastante de camarão, já conhecia bastante camarão. Falei assim, eu vou montar um restaurante especializado em camarão. Vou usar esse camarão de qualidade, que não se encontra no Brasil. Naquela época era praticamente impossível de encontrar. Eu vou fazer um restaurante especializado de camarão. Aí pesquisou um pouquinho, comprou um ponto em Moema, na Alameda dos Arapanés. Era um restaurante que tinha quebrado, tinha falido. Reformou o restaurante, contratou algum chefe de cozinha para desenvolver todo o cardápio do restaurante. Ele e a minha mãe também ajudou muito no desenvolvimento das receitas, dos pratos. E eu falou, vou vender este camarão, porque ele, com a exportação, ele precisava ser competitivo na exportação do camarão. Ele conseguiu cortar todos os intermediários que tinha. Naquela época, o camarão ele comprava de barcos pequenos, as pessoas compravam de barco pequeno, passava para um distribuidor, que passava para outro distribuidor, até chegar no restaurante, passava na mão de uns 3, 4 intermediários. O camarão chegava caro e com uma qualidade péssima, porque ele levava muito tempo para chegar até o prato do consumidor, né? E ele cortou toda essa cadeia. Ele comprava direto do pescador, né, dos barcos de pesca, já trazia, já processava esse camarão. Então ele falou, vou vender este camarão, vou ter um preço muito mais competitivo, vou vender um camarão de qualidade a preço justo. Esse foi o lema do restaurante na época. E aí no dia 12 de junho de 1984, ele inaugurou o primeiro Vivendo o Camarão. E durante a obra, ele botou uma faixa na frente do restaurante falando, aqui em breve o melhor camarão do Brasil a preço justo. Aí no dia 12 de junho, dia dos namorados, ele resolveu inaugurar o restaurante no dia 12 de junho para ver se pegava ali alguns gatos pingados, alguns casais ali para comer no restaurante. E ele não conseguia chegar no restaurante na hora da inauguração, porque estava um trânsito lá na região de Moema, tudo parado. E aí ele foi chegando, na hora que ele viu, era o trânsito pro restaurante. Então, caramba! Tinha uma fila de carro, um monte de gente na porta para entrar, espera. Um caos total ali, né? E ele não estava esperando isso. Muita gente que ficou vendo aquela faixa falou, vou conhecer. E foram conhecer no dia da inauguração. Ele inaugurou o restaurante, começou atendendo bem, mas estava muito cheio. E ele ele conhecia pouco ainda da área de restaurante. Ligaram todos os equipamentos ao mesmo tempo. Toda a elétrica da rua ali, da entrada do restaurante, não suportou, derreteu tudo ali, os equipamentos, e deu um blackout total no restaurante. Então, foi um desastre a inauguração. Ele passou de mesa em mesa, conversando com os clientes, falou, volta aqui, não precisa pagar nada, blá, blá, blá. E aí, depois, reformou todo o restaurante. Aí, fez um restaurante preparado já para a demanda que ele viu que tinha. E aí, depois de 15, 20 dias, reabriu o restaurante. E aí, foi a inauguração do primeiro. Foi um grande sucesso, desde o início, cheio, bem movimentado, muita gente. Caiu no gosto paulistano, porque era, como ele falou, era um camarão realmente de qualidade e a preço justo, né? Então, antes, o brasileiro, para comer um camarão, precisava pagar uma fortuna e não era um produto legal. E ele quebrou esse paradigma, né? Então, foi um sucesso muito grande. Aí, depois de 2 anos, inaugurou o segundo restaurante, nos Jardins. Aí, já um restaurante bem maior, para 1.000 pessoas. Vivia lotado também. Aí, depois, inaugurou mais um restaurante num shopping. O Shopping Morumbi, que foi o primeiro shopping que abriu uma área gourmet, né? Convidaram a Vivenda, viram o sucesso, convidaram a Vivenda para fazer parte desse gourmet lá no shopping. Foi um grande sucesso também. E aí vivia lotado, vivia cheio. Aí o shopping até falou assim, por que vocês não montam um restaurante aqui mais rápido, de espera, aqui do lado, né? Para atender o pessoal que está esperando o restaurante, porque as filas demoravam horas para ser atendido nos clientes. Aí eles montaram um restaurante menor ali com petiscos. Camarão empanado, lula empanada, uma série de petiscos para vender para o pessoal enquanto estavam na fila. E esse negócio começou a girar muito, né? Começou a ter muito movimento. Depois de algum tempo teve gente que ia só para comer ali os petiscos, essas coisas, e nem ia mais no restaurante. Aí ele enxergou uma outra oportunidade. Falou, isso aqui eu consigo escalar de uma forma muito mais simples que o restaurante, e a gente está vendo que tem uma demanda grande.
Aí começaram naquela época, aí já era por volta da década de 90, 88, 90, começaram a surgir as praças de alimentação nos shoppings. E aí, vendo aquele sucesso, os shoppings começaram a convidar, pô, você não quer entrar com essa operação aqui na nossa praça? E aí a gente começou a entrar. Aí começamos a desenvolver também pratos mais específicos para praça de alimentação, não só petiscos, porque o cliente queria comer um estrogonofe de camarão, bobó de camarão. Isso já era em que ano? Só 90, 92, por tá. aí, né? Então a gente chegou a ter 4 restaurantes, a gente inaugurou mais um outro restaurante depois, no Shopping Eldorado, e começamos a escalar também esse Vivenda, que na época a gente tinha o Vivenda do Camarão, que era o restaurante, e aí começou a escalar o Vivenda Express, na época chamava Vivenda Express, né? Que era o Vivenda com comida mais rápida. Sim. A gente começou a crescer então, e depois de um tempo, quando a gente chegou a ter 10 dessas lojas menores, o Express, a gente falou, pô, a gente precisa ganhar volume na produção do produto, né? Eu preciso trazer esse produto para uma cozinha industrial para distribuir já para os restaurantes menores um produto mais acabado, já mais pronto para facilitar e agilizar o processo no ponto de venda. E aí a gente começou a criar a primeira cozinha industrial nossa, ficava em cima do restaurante lá dos Jardins, né? Uma mini cozinha industrial, o produto já saía congelado também. Na época a gente foi um dos primeiros a ter túnel de congelamento de nitrogênio para comida, para alimentos pré-preparados. E aí a gente conseguiu criar uma linha de produtos que atendia essas lojas. E o processo na loja era muito prático, muito simples, né? O pessoal precisava só descongelar o produto de um dia para o outro, aquecer, montar no prato e servir. E aí a gente começou a expandir isso para o resto do Brasil também, né? Aí começamos a crescer para o Rio de Janeiro, para Brasília, para outros estados todos, né? A cozinha industrial ficou pequena, aí a gente deu um outro grande passo, que a gente resolveu construir realmente uma cozinha industrial de verdade. Compramos um terreno em Cotia, próximo aqui de São Paulo, e construímos a nossa CPA, que é a Central Processadora de Alimentos. A gente está lá até hoje, né? Aí já com maquinários industriais, máquinas importadas, uma série de coisas. Ficou uma fábrica bem moderna, que dava, na época, capacidade para a gente atender até 100 unidades. Né? A gente tinha 20, 30 lojas, falou, pô, tá tranquilo, a gente vai continuar crescendo, vai dar para algum tempo essa cozinha. Mas depois de poucos anos, a cozinha já estava no limite, a gente precisou reformar ela, ampliar, fizemos alguns andares, demos uma ajustada, novas máquinas. E aí, assim, a loja hoje, a nossa central hoje tem capacidade para atender até 350, 400 unidades. Né? Então, e a gente começou a crescer, na época, com lojas próprias. Então, a gente acabou criando... nas regionais, uma estrutura, uma infraestrutura para atender as lojas dessas regionais. Então, a gente não tinha tanto, na época, a necessidade do sistema de franquia para o crescimento. Que era o meu próximo pergunta, né? Exatamente. Porque pareceu tudo próprio aí. Exatamente. Então, a gente deu um boom, a gente cresceu muito na rede própria. Inclusive, depois de algum tempo, quando a rede dessas lojas menores próprias estava já pegando um volume muito grande, a gente falou, vamos focar nisso, que isso é onde a gente pode crescer muito, e vamos encerrar a operação dos restaurantes. Foco, então, né? Exatamente, vamos focar naquilo que hoje é o nosso grande negócio, que é escalonável, né? Isso pode trazer um resultado muito grande para a empresa. Aí a gente acabou encerrando os restaurantes, e aí as lojas que chamavam Vivenda Express virou Vivenda do Camarão, que é o que a gente tem aí até hoje nas praças de alimentação, aeroportos, né? Então a gente foi começar o sistema de franquia, e sempre muita gente perguntando, sistema de franquia, faz franquia para mim, faz franquia para mim. Aí em 94, mais ou menos, a gente começou a trabalhar o sistema de franquia, mas só naquelas regionais onde a gente ainda não tinha unidades, onde a gente não tinha loja. Onde a gente já tinha loja própria, a gente preferiu crescer ainda com loja própria, né? Teve muita gente que teve esse mesmo processo e depois começou a franquear as lojas próprias. A gente gostava de ter o controle das lojas, das regionais onde a gente já tinha essas unidades, e resolvemos crescer com franquia só em regionais onde a gente realmente ainda não tinha entrado. Né? E aí sim deixar na mão dos franqueados. Então, e aí continuou a expansão, tanto com franquia quanto com loja própria, muito mais focado em loja própria, a gente sempre foi muito mais focado em loja própria. Hoje, das 145 unidades que a gente tem espalhadas pelo Brasil, são 115 próprias e 30 franquias. Caramba! Né?
Então, aí depois criamos um centro de distribuição também, porque o volume ficou muito grande. A nossa indústria era indústria e centro de distribuição. Para a gente crescer mais, a gente tirou o centro de distribuição da indústria, construímos um novo prédio ali também de quase 7 mil metros quadrados e ampliamos mais uma vez a indústria, né? Então, hoje a gente tem uma capacidade na indústria muito grande, posso crescer muito ainda, e tem também um centro de distribuição logístico próprio, onde a gente faz a entrega e distribuição para toda a nossa rede. Cara, que história, hein? Então, esse foi mais ou menos a história resumida aí dos 41. A gente vai completar 41 anos agora em junho. Parabéns. Obrigado. E é engraçado você falando, me passa várias histórias na cabeça de várias pessoas que sentaram aí e de CEOs que contaram também. Uma coisa que é muito frequente para quem é cliente, para o público que acaba vendo só o flash, é que o negócio foi rápido, né? E não é rápido, cara. Não, 41 não é rápido. anos. São 41 anos. É uma história. Vocês fizeram um processo de sucessão. Vou perguntar sobre isso. Claro, sem problema. Teve processo de sucessão e bem sucedido, porque senão você estaria afundando. Você sabe do índice, né? Sim. Que acho que só 6%, 8% duram no processo de sucessão, né? Se a gente faz essa escadinha, né? De a cada 10 empresas abertas, 6 vão à falência, 60% não conseguem em 5 anos, e idade de sucessão é 1. É complicado. É nada. É verdade. Entendeu? Na verdade, o índice é menos que 1, né? Esse é o dado. Então, vocês são aquela fruta ali, palheiro, né? Exatamente. Aquela fruta no meio do chão, assim, é uma coisa bem legal. Mas vamos lá. Muitas coisas para perguntar. Vamos lá. Tô aqui Primeira coisa, eu gosto muito de entender modelo de franquia e modelo próprio. Eu gosto de ambos os modelos. Acho que todos têm pontos positivos e negativos. Mas falando de franquia, em que momento vocês entenderam que franquia era interessante e, pelo visto, vocês gostam mais do modelo de operação? Porque vocês têm mais operação do que franquia. Por que essa balança assim? Na verdade, quando a gente começou o sistema de franquia, foi, como eu comentei, algumas regionais, por exemplo, nas grandes capitais, a gente já tinha 5, 6, 7 unidades, então, vamos continuar crescendo em São Paulo, a gente já tem estrutura, vamos continuar crescendo com loja própria. Parecia um franqueado com interesse em Manaus, Porto Velho, onde tem capacidade para 1, 2, 3 unidades, para a gente não valia a pena criar essa infraestrutura para atender a loja própria. Então, aí, vamos franquear. Então, conforme a regional e conforme a capacidade de novas unidades, a gente definia se ia ser loja própria ou se ia ser franquia. Entendi. Então, nas grandes capitais, onde você tem uma condição de maior número de lojas, a gente acabava ficando com loja própria. Por isso, então, essa diferença também da quantidade de loja própria para a loja franqueada. A franqueada, a gente entrava realmente em cidades onde tinha uma capacidade menor de unidades. Entendeu? 1, 2, 3 lojas no máximo. Entendeu? Entendi. Então, essa foi o critério que a gente tomou na época para o crescimento de franquia. Então, mas a gente gosta de franquia também. É que mais regionalizado, realmente. Né? E tem um ponto interessante também nisso, né? Tem sempre prós e contras. O pró da franquia é porque você aumenta sua capacidade de marca com menos capital. Mas em compensação contra a qualidade, controle de operação e margem. Isso. Né? Modelo próprio, você tem mais risco de capital, mas maior controle de operação e margem. Entendo que vocês gostam mais da esquerda, mas eu acho que ambos têm pontos positivos e negativos. Mas uma coisa que eu particularmente acho interessante é essa mescla, que é o que vocês fizeram. Eu gosto bastante dessa mescla, porque você cria uma robustez na empresa, você mitiga um pouco o risco, porque você tem as coisas descentralizadas, né? Exatamente. Também tem que tomar muito cuidado, porque senão você perde foco, que são operações completamente diferentes. Lidar com franqueado e lidar com a operação, com o gerente de operação é completamente diferente. Verdade. Mas eu gosto dessa divisão, assim, eu acho que diminui o risco para o negócio. E a gente tem uma facilidade maior em relação ao sistema de franquia tradicional,
Porque, como eu falei, o nosso produto ele sai todo da nossa indústria. Né? Toda a produção é centralizada. Então, exatamente o mesmo produto, o mesmo estrogonofe de camarão que chega nas lojas próprias em São Paulo, Brasília, Rio, é exatamente o mesmo produto que vai chegar nas franquias em Manaus, Rio Branco e etc. Então, a gente tem esse controle de qualidade do produto, né? Então, que é uma das principais dificuldades que você controlar uma franquia, né? Sim. Será que ele está fazendo o produto exatamente como deve ser feito, no padrão da marca? A gente consegue garantir isso, entendeu? Exatamente o mesmo produto. O processo é muito simples. Então, eu consigo ter a garantia, eu consigo garantir para o consumidor que o estrogonofe de camarão que ele vai comer na minha franquia lá longe é o mesmo que ele vai comer aqui em São Paulo. Eu consigo garantir essa qualidade, né? Então, um dos grandes riscos do sistema de franquia, a gente acaba resolvendo esse problema, né? Então, eu não cobro royalties, taxa de franquia, eu vendo o produto para o franqueado e ele revende esse produto para o consumidor final. Ele não precisa de uma mão de obra especializada dentro da loja dele, porque o produto já está preparado, já está pronto, é muito simples o preparo do prato na loja. Então, você acaba também conseguindo trabalhar com uma mão de obra mais barata e um quadro menor de funcionários. Então, você acaba também ajudando no resultado da franquia. Então, são alguns formatos que a gente conseguiu chegar para poder facilitar o serviço do franqueado, né? E para poder também ter certeza que a marca estaria bem representada e o produto estaria mantendo o lema da empresa desde a sua fundação. É um produto de qualidade a preço justo. Agora, uma coisa que é interessante também no modelo de franquia do formato que vocês elaboraram, e por que eu gosto desse modelo híbrido? Porque tem uma coisa que é muito pró na franquia que você não tem contra, que é a expansão de marca. É mais fácil. Você consolida a marca mais fácil. É verdade. Então, quando você tem um produto que muitas vezes você precisa levar o conceito... Porque se a gente falar, é um restaurante que vende camarões, isso pode ser qualquer um. Agora, é a vivenda do camarão que tem um produto de qualidade, um camarão bom, que você pode consumir em qualquer lugar do Brasil. Você precisa de marca, precisa de branding para levar isso, e a franquia acaba te dando em lugares que você não teria ROI ali de marketing, mas que é importante você impactar. É verdade, é verdade. A gente vê isso muito nas cidades mais do interior, do centro-oeste, do norte, que normalmente o pessoal fala assim, pô, vou comer um camarão aqui, eu tô sei lá quantos quilômetros de distância do mar, esse camarão deve ser bom. Mas quando ele vê realmente ali a marca vindo do camarão, fala, não, esse eu conheço, esse eu sei que é bom, aqui eu sei que eu posso comer. Então isso realmente é um diferencial grande. Falando do modelo de franquia, até para já fazer um jabá, ver se alguém compra a franquia de você. Como é que é o modelo de franquia para o franqueado? Você já falou que não cobra royalties. Isso. Só é o valor... Vende o produto. Vende o produto. E o teu franqueado, quanto é o investimento para ele fazer uma franquia? Vocês estão ainda expandindo com franquia? A gente ainda expande com o sistema de franquia, sim. Em algumas regionais, a gente ainda tem aberto o sistema de franquia. Obviamente, a gente dá preferência para os nossos franqueados atuais, né? Sim. A gente tem alguns já com 4, 5, 6 lojas, mas a gente ainda tem. O investimento hoje é um investimento que gira aí em torno dos 500 a 700 mil reais, vai depender muito do tamanho da loja, né? Do ponto, da distância, uma série de coisas, de 500 a 700 mil reais. Né? O prazo de retorno hoje que o franqueado tem é em torno de 24 a 36 meses, esse é o prazo médio nosso. Tem loja que teve retorno de 12 meses, tem loja que teve um pouquinho mais, mas na média fica isso. Sim. Né? Como eu falei, a gente não cobra a taxa de royalties, eu vendo o produto para o franqueado e o franqueado revende esse produto para o consumidor final, a gente tem as tabelas de preço definidas lá. O produto é entregue na porta do franqueado, toda a logística é minha, por minha conta, eu que garanto essa entrega do produto lá, justamente para a gente poder ter certeza que o produto vai chegar lá nas condições que a gente precisa que chegue. Nas condições de qualidade definidas pela rede. Quando eu boto essa logística na mão do franqueado, ele pode tentar economizar um frete aqui, alguma coisa ali, e o produto pode não chegar nas condições que a gente precisa. Então, toda a parte de logística é própria nossa, a gente entrega na porta da loja do franqueado. Né? Então, a gente tenta minimizar ao máximo o trabalho para garantir também a qualidade do produto. Interessante esse modelo de franquia. Tem outras franquias que eu acompanho que fazem esse modelo, mas é um modelo que eu gosto bastante. Quando você retira os royalties e cobra em cima do produto. Porque para você
E o franqueado, né? Ele é franqueado, mas só vamos abrir um aspas. Eu sou franqueado também, tá? Depois eu te conto minhas histórias. Mas abrindo aspas, você é um canal, muitas aspas, porque o franqueado não é um canal, ele é um parceiro de negócio. Exatamente. Mas com muitas aspas, só para contextualizar, ele é um canal para você e você consegue focar bastante na produção da matéria-prima. E como não tem royalty, cara, o jogo fica super fair, né? Não tem muita discussão ali, mas é mais, meu faturamento, não sei o quê. Cara, você na compra como se eu fosse um outro fornecedor, só que agora aqui a gente tem um sistema de qualidade que você está dentro e a gente vai te fornecer. Eu gosto desse modelo. Agora, pergunta. Porque eu já te conto também minhas histórias. Existe um problema também desse franqueado quando ele não tem essa gestão na cabeça, né? Porque esse cara também, às vezes, não economiza na comida, mas ele pode tentar economizar em várias outras coisas. Sim, exatamente. Né? Pode. Como é que você faz essa gestão? A gente tem aí uma equipe a gente tem 3 equipes operacionais que fazem esse controle, né? A gente tem uma equipe de nutrição, a gente tem um quadro de diversas nutricionistas hoje que ficam rodando o Brasil inteiro e ficam 2, 3 dias dentro de cada unidade para acompanhar o processo. Chegam sem data definida, sem data fixa, uma série de coisas para ver se todo o controle de qualidade daqueles produtos estão sendo feitos, todas as planilhas, os controles que a gente tem estão em ordem, estão tudo certinho, eles fazem toda essa análise. A gente tem uma equipe operacional que também roda nessas lojas para acompanhar a parte de atendimento, treinamento, qualidade de montagem de prato, tempo de prato, uma série de coisas, né? E a gente tem também o cliente oculto, que também, tudo bancado pela central, né? O franqueado não tem custo nenhum em relação a isso, que passa também 2, 3 vezes por mês, em dias X, nas lojas também, com todo um questionário que ele avalia a loja para a gente ver como é que está saindo o prato, se a quantidade está certa, se está tudo em ordem, se está seguindo as normas que a franqueadora tem em relação aos franqueados. E isso não é só nos franqueados, é nas lojas próprias também. Tá? Tanto essas 3 linhas de avaliação tem também em todas as lojas próprias, né? Porque mesmo loja própria, a gente tem gerente, a gente tem diretor de operações, a gente tem supervisão, a gente tem uma série de coisas, mas a gente sabe como é que funciona. As coisas não funcionam muitas vezes da maneira que a gente gostaria que funcionasse. Claro. E só com esses controles, essas avaliações, a gente consegue entender e captar esses erros, esses detalhes, para ir trabalhar de novo um treinamento específico, esse tipo de coisa, para que aquele problema não volte a ocorrer. O sistema deve ter algum sistema homologado. Ele é próprio ou de terceiros? Não, o sistema é um sistema de terceiros. Boa. É de terceiro. E aí você faz alguma análise, assim? Você tem acesso a esse sistema? Você consegue fazer análise para entender o consumidor? Tem. A gente tem o sistema é de terceiro, mas é centralizado. Claro. Então a gente tem todos os dados, todas as informações de todas as lojas próprias e franquias. Então a gente tem todo um relatório mensal, que é enviado inclusive para os franqueados, para a área de operações interna nossa, onde a gente faz todo esse controle. A gente tem um BI também, com diversos parâmetros de avaliação da operação em si. E tudo isso, todo mês a gente senta com toda a equipe, com todo o time, a gente passa ponto por ponto, a gente avalia tudo onde está a deficiência, onde a gente pode melhorar, a maior dificuldade que a gente tem hoje na operação. Então, todo mês a gente tem esse relatório que a gente faz. E aí, qual é teu produto ou combo combinado que mais vende hoje? O campeão de venda, acho que desde a época da fundação da empresa, é o estrogonofe de camarão. Né? É o prato-chefe da casa, é o produto disparado que mais vende. Legal. Engraçado porque quando a gente passa nas praças de alimentações e tem vivenda, realmente é o que a gente vê assim no prato das pessoas. Esse é o campeão de vendas. E tem alguma coisa específica nele? Cara, eu também é uma pergunta que eu me faço. Assim, a gente tem tantos outros pratos. E assim, eu adoro o estrogonofe de camarão da vivenda. Mas a gente tem outros pratos mais trabalhados, pratos de diversos tipos. Eu gosto de prato mais apimentado, então a gente tem um camarão tailandês que eu acho sensacional. A gente lança novidade, mas... É o estrogonofe. E o estrogonofe. É impressionante. É impressionante. Legal. Queria abordar um tema para mim, muito importante, que é a sucessão. E sucessão
com um sistema de hierarquia que também é um sistema de hierarquia diferente, que é você ter 2 CEOs, né? Você e seu irmão. Hoje no seu sistema, na sua estrutura organizacional, você é co-CEO e foi um processo sucessório. E tá dando super certo. Tinha tudo para dar errado, cara. Porque assim, sucessão já é difícil, com co-liderança é mais ainda. Qual é essa fórmula de sucesso, cara? Que família assim, é essa unida? Então, eu acho que a gente deu sorte na família, realmente, né? Mas é uma coisa desde... Acho que é muito da criação, né? O meu pai começou a trabalhar desde cedo, veio de família bem simples, bem humilde. Começou a trabalhar com 13 anos, 14 anos, fez um pouco de tudo na vida. Vendeu chapéu de palha, vendeu Barça, vendeu de tudo. Barça Enciclopédia? Enciclopédia. Hoje ninguém mais sabe o que é Barça. Eu ainda sei. Depois no Google, o pessoal mais novo não faz a menor ideia que seja isso. Mas vendeu de tudo um pouco, desde pequeno trabalhando, e sempre passou isso pra gente, né? Olha, o que importa na vida é o trabalho, é o esforço, é a dedicação. Então, quando inaugurou o primeiro restaurante, eu e meu irmão, a gente era molequinho também, mas a gente ia nos restaurantes, a gente sentava lá na mesa, a gente ficava contando o número de clientes. Então, a gente viveu o lançamento daquilo, né? Então, a Vivenda está dentro do nosso... faz parte de mim, né? Eu faço parte da Vivenda, a Vivenda faz parte de mim. Então, acho que isso também ajudou muito nesse processo. Mas assim que eu entrei na faculdade, e o meu irmão a mesma coisa, eu comecei já a estudar à noite e já comecei a fazer estágio na empresa. Então, eu passei por todas as áreas da empresa, todas mesmo. Passava aí de 6 meses a 1 ano em cada uma das áreas, para conhecer, entender como funcionava. Então, eu fiquei alguns anos aí rodando todas as áreas da empresa. O meu irmão fez o mesmo processo, né? E depois de algum tempo, eu assumi a gerência de marketing. O Diego, que é o meu irmão, assumiu a área de operações. O Fernando, que é o meu pai, ele ainda era o presidente e tocava o resto todo. E aí, aos pouquinhos, a gente foi participando do dia a dia da empresa, das reuniões, foi conhecendo um pouco mais, eu fui me envolvendo um pouco mais na área de indústria, desenvolvimento de produtos. O Diego foi se envolvendo um pouco mais na área de franquias, e aí a gente foi crescendo dentro da empresa e fomos crescendo realmente de cargos dentro da empresa, mas sempre com o Fernando como presidente, né? E com o passar dos anos, e assim, a gente sempre tinha as nossas reuniões mensais, a gente nunca teve um problema entre nós três. Então, sempre foi votação, a gente discutia um assunto, e aí, qual você acha que é a melhor opinião, o que a gente deve fazer aqui ou ali. Pô, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho isso aqui também. Pô, 2 contra 1, então vamos fazer isso aqui. Mesmo nos erros, nos acertos, a gente sempre trabalhou dessa forma, nós nunca tivemos nenhum tipo de problema. Sempre foi muito harmônico a nossa gestão dentro da empresa, né? E com o passar dos anos, o Fernando foi tirando o time de campo, uma semana já não ia na segunda-feira, não ia na sexta-feira, falou, vou me aposentar, passa essa parte financeira que você já assume aqui, essa parte aqui que você já assume, e a gente foi distribuindo as funções aí que ele fazia para os 2 co-CEOs, que sou eu e o Diego, até pouco tempo. O Fernando agora, nesse ano, já ele saiu realmente de vez, ele vai uma vez por semana lá para acompanhar, virou presidente do conselho, né? Então, a gente ainda tem as nossas reuniões, a gente ainda discute bastante os assuntos, mas hoje ele já está realmente mais aposentado. Nunca vai se aposentar, de verdade, porque é o filho dele ali, né? É o terceiro filho dele, é o amor da vida dele ali também. Então, a gente ainda continua sempre conversando muito. E como sempre foi uma família próxima, então os assuntos sempre foram... A gente, de domingo, ia almoçar de domingo, surgia sempre o assunto da empresa, alguma coisa assim. Minha esposa, minha mãe, pô, mas você sempre fala da empresa. Acaba surgindo, né? Então, pra gente sempre foi muito natural isso. Então, acho que por isso deu certo. A gente sempre se ajustou muito bem. Hoje, a empresa, a gente somos 2 co-CEOs, mas assuntos mais... Os principais assuntos a gente ainda define e decide em conjunto. Mas as áreas que eu sou responsável, eu tomo as minhas decisões. A área que o Diego, que o meu irmão é responsável, ele toma as decisões dele. E assim a gente consegue trabalhar de forma bem harmônica, bem tranquila. Nunca tivemos nenhum tipo de problema. Que bom, cara. Graças a Deus. Vocês fizeram algum processo de sucessão, algo consultivo, ou foi natural? Não, foi natural. A gente nunca fez nenhum processo, nunca contratamos ninguém para fazer todo esse processo de sucessão. Diversas pessoas falaram para a gente,
sugeriram que a gente fizesse, mas foi assim, foi muito natural, porque não foi de uma hora para outra, né? Foi aos pouquinhos. Sim. Então foi acontecendo, na hora que a gente percebeu, já estava funcionando dessa forma. Entendeu? Entendi. Mas e vocês têm filhos? Eu tenho 3 filhas e o Diego tem um casal de filhos. Ah, nesse momento vai ter que fazer governança. Provavelmente sim. Provavelmente sim. A gente, as crianças são pequenas ainda, mas não sei se elas vão ter o interesse em tocar o negócio ou não. Não forço isso, o Diego também não, meu irmão também não. É uma coisa que a gente quer deixar elas fazerem o que elas quiserem realmente fazer da vida, crescer tem paixão por fazer. Não sei se vão seguir o caminho ou não. Se seguirem, ótimo, a gente trabalha num formato que seja o correto para todo mundo. Se não seguir também, aí depois a gente vê um formato... A gente já está profissionalizando a empresa, a gente já tem alguns diretores, pessoal que trabalha com a gente já há muitos anos, gente de confiança. A empresa está bem organizada em relação a isso. Não é uma coisa que hoje preocupa a gente. Legal. O que você imagina para Vivenda do Camarão nos próximos 5 anos? Os próximos 5 anos? Isso aí. A Vivenda, desde a época da pandemia, a gente vem passando por uma transformação, posso dizer, uma grande transformação, né? A pandemia foi um caos para a gente, você pode imaginar, a gente ficou de uma hora para outra, eu lembro até hoje, finalzinho do mês de março, dia 20, 21 de março, de uma hora para outra de 2020, 100% das lojas fechadas, de uma hora para outra, né? Então, a gente começou a trabalhar e começou a desenvolver outros negócios, delivery, né? Através do iFood, de outras plataformas de delivery. Então, a marca Vivenda do Camarão em si, a gente continua na expansão, novas lojas, a gente quer chegar em 5 anos, a gente quer bater próximo das 200 unidades aí espalhadas pelo Brasil. Né? E a gente vem desenvolvendo também diversas outras novas marcas. Né? Que são marcas que trabalham Dark Kitchen. Hoje a gente é focado em delivery praticamente. Hoje a gente já tem 4 outras marcas em operação. A gente utiliza a mesma infraestrutura que a gente já tem dos restaurantes da Vivenda, então acabo otimizando mão de obra, otimizando toda a parte de custo fixo para trabalhar essas outras marcas. Tem uma marca de frutos do mar, tem uma marca de massa, tem uma marca especializada em estrogonofe. Então, tenho diversas outras marcas e a nossa ideia é continuar crescendo com essas novas unidades, com desenvolvimento de novas marcas para cada vez poder otimizar mais o espaço físico que a gente tem nas lojas. Com certeza. Né? Que é o calcanhar de Aquiles, né? Isso, exatamente. Do crescimento, né? Porque... Hoje o delivery já representa alguma coisa próximo de 20% do nosso faturamento total. E com essas novas marcas, com tudo isso que a gente está criando, a gente quer que ele chegue uns 40%, 45% do faturamento. É muito mais rápido o crescimento no sistema de delivery, trabalhando no Dark Kitchen, do que a expansão de novas unidades. Com certeza. A infra já está toda montada, já tem tudo pronto. Então, a gente acaba otimizando muito isso. Então, a gente está direcionando boa parte do nosso desenvolvimento de novas marcas e produtos para as Dark Kitchens nossas. Né? Pode citar o nome de alguma marca? Posso. A gente tem uma de estrogonofe, chama Estrogomania. Aliás, desculpa, Estrogomania que a gente vai lançar agora, mas a gente já tem uma de estrogonofe, que chama Belo Estrogonofe. Uhum. Essa é uma marca que está performando muito bem, né? Está surpreendendo a gente, inclusive. Basicamente já tem 8 ou 9 pratos, todos à base de estrogonofe. Tem o estrogonofe de camarão, obviamente. Sim. Tem o estrogonofe de frango, estrogonofe de carne catupiry, de filé mignon, de palmito, tem o vegetariano, tem Pegando a expertise em estrogonofe. Exatamente. Nosso prato campeão de venda, né? Tem muitos dos produtos a gente tem em loja, então a gente consegue trabalhar isso. Vou te contar. Eu adoro estrogonofe, cara. Então. Gosto. Cara, estrogonofe é muito bom. Pô, cara, estrogonofe, eu não sei o que tem no brasileiro, mas estrogonofe... O brasileiro tem uma paixão por estrogonofe. Estrogonofe. Nossa, a batatinha palha, quando você já, casou. Casou, pô. Sabadão, estrogonofe. Pô, tu tá... Quinta-feira, correria. Estrogonofe, não tem erro. Não tem erro. Eu gosto muito. E a gente está lançando uma outra marca agora que é especializada em só petiscos de frutos do mar, chama Boteco Vivenda. Essa leva a marca Vivenda também. Boteco Vivenda, que é uma marca
voltada para petiscos e chopp. Então a gente vai ter... A gente tem uma parceria forte hoje com a Heineken. Então, diversos produtos específicos com eles sendo desenvolvidos para essa marca. Então a gente está desenvolvendo novos produtos aí, porque o que a gente passou na pandemia a gente não gostaria de passar novamente. Então a gente está ampliando aí os leques para diversificar um pouco. E é uma coisa, desculpa te interromper, mas é uma coisa que ninguém esperava, mas que demonstrou muitas fragilidades de negócio, né? É isso mesmo. Isso é uma coisa que mexeu no Brasil, no mundo, né? Não é no Brasil, no mundo como um todo. E a gente ainda né? sente os reflexos disso até hoje. Então, os shoppings, é impressionante. Os shoppings, onde a gente tem loja, que ficam próximos de regiões, como aqui, nessa região, muito comercial, prédios comerciais, o faturamento ainda não voltou desde a época de 99 por causa da questão do home office. Sim. Então ainda tem muita empresa, muita gente que ainda trabalha no home office. Então esses shoppings sofrem até hoje. Os shoppings de lazer, que a gente chama, esse já voltou, a gente já está com crescimento, esses estão legal. Mas esses shoppings, Vila Olímpia, os shoppings na Paulista, esses a gente ainda pena bastante no balcão, na venda de balcão. Sim. O que a gente chama de balcão e delivery. A venda no balcão, ela ainda não atingiu os patamares de 2019, 2020, pré-pandemia, por causa da questão dessa cultura nova, e veio para ficar, não vai ter jeito. Então, você precisa se adaptar, vamos atender então esse público no delivery, vamos criar novas marcas para pegar esse público que já está no shopping, na sua residência. Então, a gente começa a trabalhar outros formatos para poder atingir aquele cara que não vai mais ali na praça de alimentação. A gente tem que fazer, ao invés de ele passar na nossa frente, a gente tem que levar o produto a ele. Os hábitos de consumo mudaram, né? Mudaram. Você citou a questão do home office e do trabalho. Aconteceu muito que a pessoa que ia trabalhar, ela descia para almoçar. Isso. Porque o consumo em restaurantes era muito maior quando você ia para trabalho. A partir do momento que ela fica em home office, ela tem a condição do preparo em casa. Exatamente. Então, a gente viu duas colunas se movimentando, que é o consumo via restaurante e o consumo via mercado. E o mercado cresceu e o restaurante ficou ali um pouco mais estacionado. Como você disse, quando é para lazer, isso já voltou. Isso. Porque o lazer é feito novamente fora de casa. É exatamente isso. Mas o trabalho, visto home office, mexeu, cara. Mexeu. E em cima disso, inclusive, a gente lançou um terceiro produto, que é o Empório Viveiro do Camarão. É uma loja online, nossa, onde a gente vende toda a nossa linha de produtos, toda não, mas boa parte da linha, congelado, pronto para o consumo, e também produtos in natura. Então tem o bacalhau, o camarão, uma série de coisas. Para essa pessoa que está lá em casa, mas ele não quer comer um delivery pronto, ele quer cozinhar ou ele quer fazer, a gente entrega na casa dele esse produto para ele fazer também. Boa. Então, é outro produto que surgiu também graças à pandemia. Interessante isso. Interessante. Uma loja online nossa de pratos congelados e produtos porcionados. Eu tenho uma linha de peixes grandes, eu tenho diversos tipos de camarão, polvo, uma série de produtos ali para aquela pessoa que quer cozinhar um produto de qualidade, legal, ele faz, e também para aquele cara que quer um produto de praticidade, ele quer um estrogonofe de camarão pronto, congelado. Pô, não quero pedir delivery, tem aqui em casa, pegou, abriu, micro-ondas, rapidinho está pronto para ser servido, para comer. Então, a gente está tentando atingir todas as formas, né? Aquela pessoa que quer comer fora de casa, aquela pessoa que quer comer um prato pronto dentro de casa e aquela pessoa que quer fazer a comida dentro de casa. Então, a gente está cercando de todas as formas esse nosso consumidor. E o Papo de CEO agora tem como patrocinador oficial a Transfero, uma empresa de infraestrutura em blockchain e criptoativos. Um dos principais produtos da Transfero é a solução de pagamentos que conecta toda a infraestrutura bancária, blockchain e criptoativos em um único sistema, te dando mais segurança e diminuindo seus custos. Se você quiser conhecer mais sobre a Transfero, não deixe de acessar www.transfero.com.br. Qual foi o maior desafio da Vivenda do Camarão? O maior desafio da Vivenda do Camarão, acho que até hoje ela ainda tem isso como principal desafio, que é realmente mostrar para o público consumidor que o camarão hoje é um preço acessível, que pode ser um prato do dia a dia.
tem muita gente que ainda passa na frente, olha a vivenda do camarão, ou qualquer outro prato de camarão, ou qualquer outra marca de camarão, fala, não, camarão não, porque camarão é caro. Né? Esse é um trabalho de formiga que a gente faz há 40 anos, né? E eu acho que ainda vai levar um certo tempo. Criar o hábito de consumo do camarão, não só o camarão, os frutos do mar, né? O pescado em geral. O brasileiro tem um hábito de consumo muito baixo. A gente tem o consumo per capita de frutos do mar no Brasil quase 7 vezes menor do que o da Argentina, por exemplo, que tem um PIB per capita muito menor que o nosso. Sim. Né? Então, a gente tem muito para crescer aqui ainda. Eu acho que esse é o nosso maior desafio. Mostrar para o consumidor, para o brasileiro, que independente da classe social que ele tem, ele consegue hoje comer um prato de camarão de qualidade, acessível. Boa. E qual é, né, para você, o grande diferencial da vivenda do camarão do ponto de vista operacional? Porque a gente já sabe de produto, mas para você, além do produto, qual foi o shift que vocês mudaram, que vocês ajustaram, que falou, cara, com essa mudança eu tenho escala agora? Eu acho que foi a parte da criação da nossa central processadora de alimentos. Ali eu acho que foi o grande pulo nosso, né? Que a gente conseguiu padronizar o produto, garantia de qualidade, um produto que sai da caldeira já 100% porcionado, ele entra num túnel de congelamento, já sai em 15 minutos depois do outro lado, já menos 30 graus. E o processo, esse processo permitiu com que eu crescesse as lojas e mantivesse realmente essa questão de qualidade. Né? Eu garantia a qualidade, garantia distribuição, esse produto chega em qualquer lugar do Brasil. Então, acho que esse foi o nosso grande diferencial. Eu sou hoje um dos maiores consumidores de camarão no Brasil, então eu ganho em escala na compra de produto. E eu ganho na escala na distribuição na nossa indústria, né? Ganho também nos custos da indústria, porque eu não faço uma porção de estrogonofe, 2 porções de estrogonofe. Eu faço 1.500 porções de estrogonofe de uma vez. Né? E distribuo isso para o Brasil inteiro. É tudo porcionado, máquina, a nossa máquina, uma máquina dosadora importada. Levou quase 1 ano e meio para conseguir fazer ela funcionar da forma que a gente gostaria que ela funcionasse mesmo. Mas a gente ganhou muita produtividade e a gente consegue garantir o peso exato do molho, o peso exato do camarão. Quer dizer, a gente consegue garantir esse produto idêntico no Brasil inteiro. Então, isso acho que foi o nosso grande gatilho no crescimento aí para o Brasil inteiro. Foi a CPA. Foi a CPA, a nossa Central Processadora de Alimentos. Boa. Foi o grande diferencial. E agora eu vou te fazer uma pergunta de mercado, tá? E aí me dá o cenário panorâmico que você quiser. Mas a gente está em um momento onde a gente está tendo um descasamento de capacidade de compra mesmo, né? O cliente ele está com o valor cada vez mais deteriorado de poder de compra, só que os preços das coisas continuam subindo. Tá descasado demais, assim. A gente tá com um problema grande, né? Porque o consumidor às vezes não sabe, você que está escutando a gente, o preço dele também sobe, galera. Exatamente. Eu sei que tá caro para vocês também, assim, tá caro para o mercado como um todo. E a gente está tendo esse descasamento do poder de consumo. Como é que você está vendo o cenário dentro do setor de food, que é o setor que você opera, diante do cenário que a gente está tendo aqui no Brasil? É bem complicado realmente, porque é a tempestade perfeita, né? A gente não consegue repassar aumento porque o consumidor está com pouca grana, como você falou, então ele está apertando o cinto. A perspectiva para os próximos 1 ano e meio, 2 anos, eu acho que é a mesma, né? Não vejo, eu particularmente, nós na empresa, a gente não enxerga para o próximo 1 ano e meio, aí, 2 anos, até a próxima eleição pelo menos, nenhuma melhora em relação a isso. Pelo contrário, a gente acha até que deve piorar. A inflação deve continuar aumentando e o poder de consumo vai ser corroído, obviamente. Então, esse realmente é uma dificuldade muito grande. A gente acaba perdendo margem, né? Porque a gente não consegue repassar o quanto a gente precisaria repassar para poder manter as nossas margens. A gente trabalha hoje em praças de alimentação, onde a gente tem diversos concorrentes ao lado, então
qualquer diferença de ajuste de preço, o cliente acaba, como ele tem um ticket limitado, ele acaba pulando de uma operação para outra, para poder encaixar aquela refeição dele dentro do ticket que ele tem. Então, você acaba perdendo margem. A forma que você tem para não perder essa margem é trabalhar processo, trabalhar operação, trabalhar desenvolvimento de novos produtos, maximizar o que você tem dentro da operação que você consegue melhorar para poder ganhar ganhos nessas áreas. Às vezes, esses momentos fazem com que você enxergue coisas que você não enxergava antes. Né? Então, o próprio delivery, como eu falei, a gente acaba diluindo custos fixos que a gente tem em loja com novas marcas, novas bandeiras, esse tipo de coisa. No delivery, o valor agregado ele é um pouco maior, a gente consegue trabalhar com um preço um pouquinho diferenciado, porque o cliente recebe esse produto dentro da casa dele. Ele já vai no delivery, ele já procura ali o produto que ele quer. Ele não está numa praça de alimentação ali, onde ele parado, ele compara o preço de 4, 5, 6 operações. Ele já entra onde ele, o que eu quero comer hoje? Eu quero comer camarão. Ele bota lá camarão, vai aparecer vivendo camarão, ele vai clicar em cima. Então, a gente consegue ter um descasamento, eu consigo repassar um pouco mais desse preço no sistema de delivery, e no balcão é muito mais complexo isso. Entendi. Né? Então, eu acho que esse é o formato. A gente acaba tendo que trabalhar em outros pontos para minimizar essa perda de ganho ou até não ter perda de margem de rentabilidade com novas alternativas. Né? Porque realmente, produto por produto, repasse de preço, esse tipo de coisa, hoje está muito complexo isso. Está ocorrendo realmente esse descasamento e a gente não tem muito para onde correr. Preocupante, né? É preocupante. Preocupante. Mas é isso, né? Não dá para parar a roda, né? Não pode parar, não pode parar. E aqui no Brasil a gente está acostumado com isso, uma crise atrás da outra, né? Então, a gente já meu pai sempre falou isso, falou assim, quando a gente sai de uma, entra em outra, quando sai de outra, entra em outra. Então, a gente já está bem escaldado em relação a isso. E a gente tem que se virar. O empresário no Brasil, ele tem que girar 30 pratos ao mesmo tempo, né? Seu pai nem se assusta mais, né? E ele já está acostumado já. Porque, engraçado, né, citar isso, mas todas as empresas que começaram antes de 94 viveram coisas que talvez eu e você a gente não esteja habituado, né? Verdade. O empresário que estava lá na frente do negócio viveu coisas absurdas no Brasil. Eu entrevistei até um pouco antes aqui, hoje mesmo, a galera do Azeite Andorinha. Sim. Eles são de 1937 ou 27. Quer dizer, uma empresa centenária. Cara, eles passaram por tudo. Tudo. Você imagina? É bizarro. Mas vocês também são isso. Cara, vocês passaram por um processo de mudança de moeda. É verdade. E vocês estão vivos. Então, assim, eu acho que qualquer coisa para vocês é fichinha depois disso. Mas é legal ver a resiliência dos empresários. E que bom que vocês ainda estão indo bem, continuarão indo bem, graças a Deus, para sempre aí. Imagino que vocês vão ter, você falou 200 lojas aí, vocês vão ter 1000 lojas, cara, em algum momento. Vamos chegar lá. Mas bom ter essa visão. Eu acho que, de alguma forma, ter seu pai ainda, nesses momentos, ele acaba ajudando, né? Porque muito. Experiência é tudo, ajuda né? Muito. Tem muita experiência de vida, de conhecimento. É um porto seguro nosso, com muita informação ali para passar. É um exemplo para a gente muito... tem que ser seguido. Ter ainda ele no conselho, né, de alguma forma muito consultiva, é importante, né? Importante. Eu acho legal isso. Queria te fazer, estamos já chegando quase no final, te fazer algumas perguntas sobre Vivenda do Camarão, que eu acho muito legal. Vou fazer perguntas mais rápidas, mas uma delas, marca. A marca de vocês criou uma consistência muito grande. Como é que vocês conseguem trabalhar o marketing da Vivenda do Camarão para continuar tendo essa consistência? Onde vocês investem? O que vocês fazem? É só PDV? Quais são as ações que vocês fazem? Me conta um pouquinho da questão em relação à marca, porque é uma coisa que eu gosto. Vamos lá. A marca, boa parte do que a gente trabalha na marca é PDV, né? Porque hoje é o coração pulsante da empresa, é o PDV, é ali que o cliente toma a decisão de compra dele. Sim. Né? Então, a gente investe muito em ponto de venda, mídias em shoppings, esse tipo de coisa.
mídia social hoje também, né? A gente não tem como ficar muito fora disso, principalmente nas marcas voltadas mais para o delivery. Então, nas redes sociais, o link direto para o iFood, dentro das plataformas de delivery também hoje. Você tem diversas ferramentas hoje para investimento, para divulgação da marca, do brand. Então, é engraçado, há poucos anos atrás a gente nem imaginava um negócio desse, né? Mas boa parte dos investimentos hoje que a gente tem é dentro de plataforma de delivery, de entrega, né? Então, hoje a gente trabalha muito forte isso também. A gente tem também toda uma linha para, né, acabei falando, tem toda a linha de varejo e food service também. Hoje a Vivenda atende a área de food, em produtos específicos de frutos do mar. Eu atendo outros restaurantes também, atendo outras redes, pequenos restaurantes, atendo muita coisa. E também a área de varejo, supermercado, né? Então tem a linha de pratos prontos nas principais redes de supermercados aí de São Paulo, Sudeste. Hoje a gente ainda vai crescer isso para o resto do Brasil, mas hoje basicamente é o Sudeste. Então eu tenho que também acabar investindo em branding também na marca Vivenda Camarão, fora do PDV do shopping, para atingir também esse consumidor do supermercado, do varejo, do atacado, do atacadão, esse tipo de coisa, né? Então a gente acaba distribuindo um pouquinho nessas áreas, né? O PDV ainda leva a maior parte, a parte do digital. Quando a gente fala digital, dentro da empresa lá, o digital, a gente fala redes sociais, plataformas de delivery, essa parte. Hoje já consome também um volume do investimento em branding que há poucos anos atrás não tinha. Então, acho que esse foi o grande diferencial hoje. Você vai falar, o que mudou mais para você? Eu acho que antes o nosso investimento era muito no físico, né? E hoje a gente tem uma boa parte voltada para o digital. Boa. Pessoas. Treinou muita gente que veio, você carregou desde muito tempo, ou você teve que formar muita gente? Como é que funciona essa dinâmica de gestão de pessoas? Tuas lojas, elas têm um diretor de operação, você comentou? Isso. Aí tem os gerentes ali dentro. Como é que é essa estrutura e como é que você forma a gente ali? A gente tem dentro das lojas, não vamos falar de equipe de loja, a gente tem gente lá, loja, supervisão, operações no geral. A gente tem gente de 20 anos lá com a gente, 20, 25 anos. E tem também gente muito nova. Então, a gente tem uma equipe de treinamento e desenvolvimento de pessoas, né, que faz toda essa parte de treinamento de novas pessoas, atendente. Mas a mão de obra hoje, eu acho que se você conversar com a maioria das pessoas aí que trabalham na área de varejo, é o grande calcanhar de Aquiles hoje da área, né? Uma dificuldade muito grande em conseguir mão de obra, gente disposta a trabalhar, principalmente na nossa área, onde a gente trabalha feriado, sábado, domingo, né? Então, uma dificuldade muito grande. A gente tem que investir muito em pessoas mesmo para poder manter essa equipe dentro da empresa e não ter um turnover alto que acaba atrapalhando a questão do atendimento ao consumidor, né? Uma equipe que tem muito giro, roda muito, você não tem a sinergia necessária ali dentro da operação para fazer o prato chegar da forma que precisa, no tempo que precisa, e aí o cliente acaba saindo decepcionado. Então, a gente investe muito nisso realmente para poder que isso não ocorra. Mas é um grande problema hoje na área, essa parte de mão de obra. Normal. A grande verdade é que todo setor sofre com isso. Eu comentei aqui durante a nossa conversa, mas eu tenho uma franquia de alimentos, depois eu te digo o nome da marca, mas, cara, é complexo. É complexo, é difícil, não há como negar. É um setor complicado, por isso que eu te perguntei. E o custo é alto, né? Porque você treina, a pessoa fica lá algum tempo e depois ela sai. Então, todo aquele investimento que você teve naquela pessoa foi embora. É, né? Isso. E não tem jeito, você tem que treinar de novo, você tenta fazer diversos... Hoje a gente tem premiação, bonificação, uma série de coisas, mas está cada vez mais difícil. E eu sou shopping também, né? Então sábado e domingo pega. É difícil. Pega. Eu já tive... eu tenho franquia, eu já tive uma franquia, fui franqueador de uma empresa de serviços de seguros, vendi esse negócio e na consultoria eu atuo com franquias. Legal, pô. Então conhece muito do assunto. Conheço bastante. É uma área da empresa, né? O nosso foco normalmente é gestão geral de uma empresa, independente se ela é franquia ou não. Mas a gente também tem uma área de franchise. Legal. Cara, Rodrigo, o papo foi ótimo, adorei. O tempo voou. Obrigado.
eu sempre termino pedindo para o entrevistado dar uma dica para uma empresa, para um empresário do setor. Então aqui é uma dica para o setor de food. Que dica você daria para esse cara que está na labuta, que está precisando rampar o seu negócio, que ainda não tem uma estrutura como você, mas que quer de alguma forma descolar e começar a escalar o negócio? Que dica você daria para ele? Olha, eu acho que hoje uma dica que a gente sentiu muito isso na pele na época da pandemia, né? A gente era muito focado num negócio único, né? E a gente sofreu muito com isso. É você manter, obviamente, os seus olhos na sua galinha de ouro, mas diversificar um pouquinho também seus negócios, entendeu? Hoje eu acho que, obviamente, não diversificar. Eu tenho uma rede de restaurantes e vou montar uma rede de seguros. Uhum. Mas dentro do seu business, usando aquilo que você tem, conseguir encontrar sinergia para novos negócios, entendeu? Assim Sim. Você acaba minimizando os riscos e conseguindo maximizar a rentabilidade. Boa. Eu acho que hoje a dica é o que a gente está usando aí na empresa para poder crescer de uma forma mais robusta. Legal. Não poderia deixar de te presentear com uma camiseta da Minimal, que é a nossa empresa, a nossa patrocinadora, que é uma camiseta básica, serve para todo momento. Você pode começar o dia com ela, terminar, sair para jantar com a sua mulher, com seus filhos, pode trabalhar com ela. Ela é feita de algodão egípcio, cara, um dos melhores algodões, você vai adorar. E para quem já escuta a gente sabe que Papo de Seu 15% de desconto, fiquem à vontade aí para utilizar e indicar. Espero que você goste, viu? Muito obrigado. Vou testar em breve. Legal. Quer deixar suas redes, de repente as redes da Vivenda? Fica à vontade. É muito simples, Vivenda do Camarão, no Instagram, tá lá, só acessar, siga a nossa página, curta nossos produtos e peça nosso produto na sua casa. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender, o produto é bom. Boa. Minha rede você já conhece, Dario_Pérez, no Instagram e no LinkedIn. Pode mandar DM, mensagem, que eu respondo todo mundo, sou eu pessoalmente que respondo, não tem social media, então pode trocar ideia. E não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo. E queria dar um recado para você. Olha só que coisa louca, hein? Eu tenho uma porrada de ouvintes que ainda não segue o canal. É mesmo? Que absurdo. Aí não pode, hein? Que absurdo, hein, rapaz? Então, se você tá me escutando, clique em seguir aí, por favor, para você ficar atualizado das melhores práticas de mercado com CEOs como o Rodrigo. Beleza, pessoal? É isso, Rodrigo, mais uma vez, obrigado. Imagina, eu que agradeço o convite. Um prazer. Até a próxima, pessoal. Tamo junto.